E aí, pessoalzinho do Learning Curve, tudo bom? É, Esse vídeo aqui marca o início do nosso curso do Zero Engine. Nesse curso eu vou estar demonstrando para vocês todo o meu workflow. Vocês vão estar trabalhando junto comigo em tempo real para a gente conseguir ir do Zero Engine. A gente vai pegar um concept e fazer ele todo em 3D, levar para dentro da Unreal 5 e iluminar ele, enfim, preparar tudo. Vou ensinar para vocês como eu trabalho quando eu estou fazendo uma dessas cenas, tanto pessoais ou para o trabalho, para freelas, etc. Eu acho que antes da gente começar a botar a mão na massa, era interessante eu me apresentar formalmente para vocês e contar um pouquinho da minha história, da minha trajetória, como que eu cheguei, enfim, como que eu comecei em games e como eu tô onde eu tô hoje em dia. Bom, eu já trabalho com games há mais ou menos 5 6 anos. Eu estudo games há bem mais tempo, mas profissionalmente eu estou atuando há 6 anos como artista 3D. Não comecei como artista 3D, mas a gente vai chegar lá. Então, basicamente é uma história bem comum, pessoal. Assim, quando eu tinha mais ou menos meus 5 ou 6 anos, eu recebi meu primeiro console, era um PlayStation 2. E aí, enfim, aquela pira, né? Tava jogando God of War na época, o primeiro, tava jogando. Isso é criança, né? Mas, enfim, tava jogando God of War, tava jogando GTA San Andreas, tava jogando Homem-Aranha, Homem-Aranha 2, que por sinal é o meu filme favorito e o jogo é bem bom. É, E aí naquela época, cara, eu pensei, eu tô gostando dessas experiências que eu tô tendo, eu gostaria de proporcionar essas experiências para as pessoas. Então eu decidi ali mesmo que eu ia fazer jogos. Eu só não sabia como, quando ou onde eu faria, né? Mas eu me decidi, eu ia trabalhar com jogos e, e assim foi. Na época, vocês que já jogavam na época vão saber que não tinha legenda em português, no máximo tinha em espanhol ou português de Portugal, mas não tinha português do Brasil. E eu acabei começando a jogar com um dicionário do meu lado, dicionário de inglês para português. Acabei aprendendo inglês, ficando fluente em inglês dessa maneira. Então, o que aconteceu foi que isso abriu algumas portas para mim depois de um tempo assim. Então, mais ou menos em meados de 2011, eu já era fluente em inglês. Começou o Minecraft começou a ficar popular. Então, eu já tinha um computadorzinho meio xoxo que rodava Minecraft male e eu entrava no TeamSpeak para entrar em servidores multiplayer com pessoas de fora do país, de fora do Brasil. E isso foi desenvolvendo o meu nível de inglês. E assim, o inglês inevitavelmente ele é necessário para a nossa área porque é uma área internacional. E eu acho que é por isso que é mais importante ainda que eu esteja fazendo o canal todo em português, porque para algumas pessoas só não chegaram nesse ponto ainda, de ter a mestragem ali do inglês e conseguir desenrolar conteúdos é, lá de fora. Então, para mim, parte do meu intuito é ajudar as pessoas que ainda não tiveram essa oportunidade a ter acesso aos mesmos conteúdos que eu tive. Então, beleza, desenvolvi meu inglês lá e aí comecei a acessar conteúdos mais avançados sobre desenvolvimento de games, etc. Então, eu achei que eu queria ser um concept artist na época. E, enfim, comecei a estudar, eu desenhava bastante, comecei a estudar ilustração, comecei a estudar Photoshop, Illustrator, eu comecei a fazer Saga para vocês que são de São Paulo, não sei se tem em outros estados, mas aqui em São Paulo a Saga é bem famosa, para vocês que conhecem. Eu comecei a fazer Saga, ali eles me ensinaram um pouco de Photoshop, um pouco de Illustrator, e aí eu comecei a fazer concept no Illustrator e não gostei. Não gostei nem um pouco de fazer concept, e eu não era muito bom também, enfim, aí eu larguei. Aí eu fui pensar em alguma outra coisa. Então, já veio 3D na minha cabeça. Então eu encontrei alguns cursos da Udemy, que eles eram cursos de 3D, e era 3D para personagem, algo assim. E aí eu comecei a fazer, e eu não gostei, nem um pouco. Odiei fazer, e eu não era muito bom. E ano vai, ano vem, tá terminando o ensino médio e eu descubro que tem curso de jogos agora no Brasil, né? Isso em meados de 2014, 2015. Então agora tem curso de jogos superior, então eu posso fazer uma faculdade superior. Quer dizer, poderia, se eu tivesse dinheiro. Na época não tinha, então o que eu fiz? Eu deixei de lado um pouquinho o estudo de games e de 3D e foquei mais no estudo tradicional, lá no ensino médio, mesmo para eu poder passar no FIES,
E eu dei sorte, né? É claro que eu trabalhei bastante, mas eu também dei sorte. Só tinha uma vaga pro meu curso e eu peguei a vaga, então eu dei bastante sorte. Mas eu também trabalhei bastante, mas enfim, mas foi bastante sorte. E aí comecei a fazer faculdade e assim, a faculdade ela me ajudou em diversos aspectos, tanto a conhecer alguns professores que se tornaram amigos depois e hoje em dia colegas de trabalho, que são pessoas muito valiosas na minha vida, tanto para eu conseguir meu primeiro trabalho na indústria, que foi numa empresa chamada Eguru, que foi comprada por uma outra empresa chamada LG, que é uma empresa de serious games. E então, entrei na faculdade, comecei a estudar tudo, um pouquinho antes de eu entrar na faculdade, eu comecei a fazer um curso da Udemy chamado 3D Environments in Blender, alguma coisa assim, que é de um cara chamado Rob Twittel. E é só dentro do Blender, são alguns ambientes medievais. E aí eu comecei a modelar a casa lá, que ele mostrava num dos primeiros cursos. E eu gostei muito, cara. Na verdade, você modela uma cerca primeiro. Modelei aquela cerca e eu me diverti mais do que fazendo qualquer outra coisa que eu tava fazendo antes. Então aí eu percebi que eu gostava de fazer environment mesmo. Então eu já foquei naquilo. E ao longo da faculdade eu fui fazendo projetos paralelos e melhorando em environment. E aí eu consegui meu trabalho nessa empresa chamada LG, só que eu não fui contratado como artista. Eu fui contratado como programador back-end. O meu estágio era programador back-end, então eu tive que aprender a programar. Aprendi a programar, eu era até bom, surpreendentemente, né? Nunca achei que eu ia acabar programando algum dia. E aí depois de back-end eu fui para front-end e fiquei assim por mais ou menos 3 anos. Só que assim, dentro dessa empresa a gente fazia games em Unity também. E isso era algo muito forte que eu e um amigo meu, chamado Matheus Dota, estávamos empurrando na empresa. Então a gente acabou fazendo vários títulos em realidade virtual. E realidade virtual é algo que eu gosto bastante. É uma paixão minha. E ao longo desse tempo eu vesti muitos chapéus assim no desenvolvimento. Eu já vesti chapéu de game designer, já programei na Unity e a minha própria a formação mesmo que eu tive na FIAP, que foi a faculdade que eu fiz, ela passava por todos os âmbitos ali do desenvolvimento de jogos, mas era mais focada em programação, não tinha tanta arte. Mas ela me deu uma boa visão de como era fazer um jogo e a gente, enfim, e aí eu comecei a trabalhar. E aí recentemente, ao longo dos anos que eu fui trabalhando nessa empresa, eu fui fazendo projetos. Então, de todos os projetos que estão aqui no meu portfólio, e até mesmo alguns que estão escondidos aqui, que eu já escondi, são que eu fiz ao longo. Inclusive esse aqui é de um ArtStation Challenge anterior, que já faz alguns anos. Que já passou, acho que foi de 2009, 2019 não, 2019. 7 minutos, tá. 8 minutos, né? E. Seguinte, pessoal. Ao longo dos anos eu fui fazendo esses projetos pessoais, isso me levou para outros patamares. E aí eu acabei conseguindo entrevistas com a A-Level, que é uma revista de CG, né? Tipo de arte para games e para filmes e animações. Que foi com essa cena aqui. Essa foi a primeira cena que eu lancei, mais séria assim no portfólio. E aí teve um buzz muito grande. Nossa, eu nem tinha visto que tava com 4 mil views. Achei. Na época ela tinha pego 1000 e poucos, 2000. E aí eu consegui entrevista com ele Level e alguns anos depois eu fui fazendo. E aí alguns anos depois, que a gente chega aqui em 2021, eu realizei o meu curso. Eu criei esse curso em parceria com a Styled Station. Eles se aproximaram de mim e eles queriam comprar. Eles queriam um curso, né? Eles me comissionaram para fazer o curso e compraram de mim o curso. O que isso significa? Significa que eu não ganho porcentagem. E eu escolhi não ganhar porcentagem desse curso para que ele pudesse ser mais barato. E, consequentemente, mais acessível para o pessoal do Brasil. Só que, mesmo assim, ele não ficou exatamente acessível para o pessoal do Brasil. Isso é uma das razões de eu ter feito o Learning Curve, para que eu pudesse soltar conteúdo grátis em português, totalmente acessível para pessoas não só do Brasil, talvez pessoas africanas que saibam português, pessoas de Portugal, enfim. E aí a gente chega no presente. Pouco tempo depois desses 3 anos na LG, eu fui contratado pela Afterverse como um artista 3D mesmo, e agora eu faço realmente o que eu gosto de fazer e o que eu queria fazer desde quando eu era pequeno. E para mim, boa parte disso, boa parte do que faz eu acordar de manhã para trabalhar é manter essa criança interior viva e deixar ela orgulhosa do que eu me tornei.
E parte disso também é eu devolver para a comunidade que me ajudou a chegar onde eu estou hoje em dia. Para isso, Learning Curve, para isso, esse curso que a gente está fazendo. Então, desculpa pela longa introdução, mas eu achei que era bom contar um pouco da minha história, bom contar um pouco do porquê eu estou aqui, porquê eu estou fazendo isso. E, enfim, bora pessoal. Seguinte, esse vídeo aqui ele vai funcionar meio que como a primeira parte do curso, do zero ao concept. Então, pessoal, quando eu vou começar uma nova cena, a primeira coisa que eu preciso decidir, além do concept, claro, além de encontrar um concept que eu queira fazer, então vamos abrir já a ArtStation aqui para a gente dar uma olhada. Mas antes disso, eu tenho que descobrir o que eu quero estudar. Porque assim, se você... Antes eu achava que tipo, esse negócio de planejar leva muito tempo, talvez não seja tão necessário, é melhor já ir botando a mão na massa. Só que assim, não é bem assim. Conforme os anos foram passando, eu fui percebendo que assim, se eu não parasse pra planejar o que eu ia fazer, principalmente qual era o intuito da cena que eu ia fazer, o que eu estava tentando estudar, onde eu quero chegar com isso, eu desistia. Ou ficava ruim, ou o desafio era muito grande para minha habilidade. Então, caras, planejar, eu acho que a gente vai passar 1 ou 2 vídeos planejando, tanto planejando quanto blocando, encontrando referência, porque isso é uma parte muito importante do processo. Na verdade, talvez seja a mais importante, de você parar e pensar por que você está fazendo isso, o que você quer aprender com isso, e aonde você quer chegar. Então, antes da gente tentar dar uma olhada nos filtros aqui para encontrar um concept, etc. Quer dizer, a gente já encontrou o nosso concept, mas eu vou meio que mostrar como eu procuro concepts novos, talvez mostrar um pouco das minhas collections, que vocês também têm acesso se vocês entrarem no meu ArtStation. Mas se eu entrar aqui no meu portfólio, vamos olhar essa cena aqui do A Cursed Place, Legend of King Arthur, né? O que eu queria com essa cena? Se eu voltar no meu perfil e mostrar para vocês, essa cena ela já teve várias versões. Porque eu lancei ela primeiro 2 anos atrás, durante o challenge mesmo do King Arthur. E aí se a gente descer aqui, tem todas as minhas submissions, né? Porque no challenge você posta semanalmente o que você fez e aonde você está indo. Então isso era 2 anos atrás, eu encontrei o concept. E aí o que eu queria com esse concept? Primeiro de tudo, terminar o ambiente. Porque até esse dia, eu até tinha terminado alguns ambientes, mas nenhum deles era baseado em nenhum concept. E eu estava só fazendo por fazer. E eu não chegava em lugar nenhum e eles não ficavam legais. Então, primeiro, terminar um ambiente. Segundo, treinar a escultura, porque eu ia esculpir tudo aqui. Terceiro, e aí isso é por ordem de magnitude. Primeiro de tudo era terminar uma cena. Segundo de tudo era a escultura. Terceiro, iluminação, que talvez estivesse um pouquinho mais alto, porque eu estava bem vidrado em iluminação na Unreal 4 na época. E por último, VFX, porque aqui essa espada está sugando a alma desses soldados. Então é importante que exista algum tipo de VFX detalhando isso dentro da cena, né? Então beleza, eu comecei aqui, eu já parti do concept para blocagem, e hoje em dia eu não faria muito isso. Eu já fiz essa blocagem antes de fazer esse planejamento. Normalmente hoje em dia eu faria o planejamento primeiro e depois a blocagem. Mas de boas, deu tudo certo, mas podia não ter dado, eu podia ter desistido na metade porque eu tô confuso sobre o que fazer próximo. E mesmo planejando ainda, você acaba ficando confuso sobre o que fazer de próximo. Então, enfim, planejei, comecei a blocar, aí peguei no Blender, fiz uma câmerazinha e tentei fazer o camera matching, né? Tipo, botar os elementos blocados no mesmo lugar que eles ficariam na cena final. E aí a gente tem aqui, enfim, eu tava usando o Blender 2.8, 2.69 ainda, acho, 2.79. Enfim, update 1, aí eu, depois de blocar tudo, eu já levei para Unreal, aqui não tem um print, mas eu já levei tudo para Unreal e deixei tudo lá, e aí depois eu já comecei a esculpir já cada pedaço, né? Na época eu fiz esses 8, acho que são 8 pedaços, ou enfim, 10 pedaços, todos um para um. Então
eu esculpia e cada um deles era uma normal única no 0 para 1, uma normal e um material, nada modular. Tipo, o kit era modular, só que os materiais não. Então tem bastante materiais. E a gente vai aprender ao longo desse curso por que isso não é o ideal de se fazer, por que funciona. E aí você pode ver, a cena saiu linda. Tipo, não estava assim antes, mas a cena sai incrível mesmo ela não estando otimizada. Quando você está fazendo uma cena para jogos, o ideal é que você use o menos possível de materiais, né? Que você modularize a maioria das coisas. E aí eu vou explicar direitinho, conforme a gente vai fazendo, eu vou explicar por que isso e como isso funciona, etc. Mas aqui estão os sculpts, fui fazendo. Então você pode ver que nesse projeto eu tinha um objetivo claro do que eu queria fazer, eu tinha um objetivo claro do que eu queria estudar. Então eu passei bastante tempo no Sculpt, que era um dos pontos que eu queria estudar, e você pode ver aqui que eu até postei com orgulho aqui as coisas que eu fiz. Postei os bakes que rolaram comparados com o Sculpt, consegui bakes legais. Aqui tá já um progresso dentro do Unreal, com algumas malhas já low poly. E aí não são tão low poly assim, mais mid poly, mas a gente vai falar sobre isso também. E aí vai evoluindo aqui. Então, isso é outra coisa, assim. É importante que você chegue na engine o mais rápido possível. Que você pegue o seu blockout, bloque ele todo na escala correta e já leve para a engine. Porque a engine lá é onde você vai fazer tudo. Lá é o final, você vai renderizar ele lá. A não ser que você esteja trabalhando no Blender, etc. Boa parte dos conceitos que a gente vai estar tratando aqui, eles são transferíveis de software. Então você pode trabalhar no Maya, no Blender, no 3ds Max. Você pode renderizar no V-Ray, renderizar no Blender, no Eevee, no Cycles, enfim. Tudo é transferível. Mas a gente vai estar falando de Unreal aqui, tá? Porque isso é para games mesmo. Então eu fui trabalhando em cima do meu blockout. Que é o blockout? Dessas malhas aqui, que elas não são as malhas finais, são malhas brancas que não são exatamente, sabe, isso aqui é a blocagem mesmo, que basicamente você bloca primeiro e vai refinando. Fui refinando, melhorando tanto os materiais quanto a iluminação. Aqui eu já consegui uma iluminação bem parecida com a do Concept, aí eu fui botando enfim, cada vez mais coisas. Antes não tinha tanta neve, aqui a neve já está bem mais definida, aqui já tem neve no chão, enfim, aí vai melhorando, até que chega na submission final, que foi essa aqui. Então se você pegar aqui entre essas duas, é a mesma, só que tem umas diferenças bem grandes, principalmente na qualidade da iluminação. Por quê? Isso aqui é 2 anos atrás, isso aqui é hoje em dia. Mas o propósito desse cara era terminar o challenge, fazer submission, treinar tudo aquilo. Ok, consegui. Lancei. Agora, esse ano, eu tava olhando pra essa cena e pensando, nossa, cara, realmente a iluminação daquela cena, ela tá legal, mas tá um pouco prejudicada. Vou fazer a minha própria releitura hoje em dia dessa cena. Então, o que eu fiz? Fui lá, peguei a Unreal 4.27, que já tinha Ray Tracing, e aí eu fiz um render novo com Ray Tracing, com outra iluminação. Qual que era o meu objetivo com esse projeto? Por que eu comecei esse projeto? Iluminação. Somente iluminação. Trabalhar um pouco com Ray Tracing, ver até onde eu conseguiria chegar com uma cena antiga, trazer ela a um novo patamar somente com iluminação. Esse era o objetivo. E aí, beleza, tá aqui o objetivo claro, bom planejamento. Eu não postei meu board de referências, mas tinha referências. Mas aí tem o RTX Off, que já é legalzinho, e RTX On. Aí tem o GIF de progresso lá atrás, né? Porque eu removi o post original e postei esse no lugar. Isso é algo que a gente vai conversar um pouco também, a apresentação do portfólio. Enfim, mostrei aqui um pouco do planejamento e depois o Asset Zoo, né? Todos os assets modulares, quais assets eu fiz, quais são o Megascans e quais são os Sketchfab. E é isso. Então, pessoal, essa overview inicial aqui, esse geral, é mais para dar um início no curso, para mostrar para vocês que planejamento é importante e a gente vai planejar. Essa aqui é só a introdução, então vão ter partes, vai ser cadenciado, então a gente vai planejar melhor. E enfim, caras, ó, por exemplo, esse aqui, o objetivo desse aqui era shader de grama. Primordialmente shader de grama e VFX, que é o da cachoeira ali, mas o da cachoeira eu já tinha feito há um tempo. Mas era shader de grama, VFX
de ventinho aqui, VFX de como é que é? Essas folhinhas caindo, etc. E era isso. Esse era o objetivo e consegui. E composição, principalmente. Você pode ver que tem até uma composição forte que ele está usando a regra de 3 e ele está na esquerda. Né? A gente vai falar um pouco sobre isso também, caso você não esteja muito manjando o que eu estou falando. Mas eu achei que o lado esquerdo da composição ficou um pouco pobre. Isso é um feedback que eu recebi bastante, eu concordo. Mas a gente aprende, a gente faz isso aqui para aprender mesmo e errar o mais rápido possível para melhorar. Então, pessoal, vamos lá. A gente vai planejar. Deixa eu só mostrar um pouco de como que eu pesquiso referência. Pesquiso referência não, como que eu encontro o concept. Então, eu só chego aqui no ArtStation, não precisa ser no ArtStation, pode ser no Pinterest, pode ser no Instagram, em qualquer lugar. O tempo todo você vai estar buscando por concepts novos para você poder retratar. Mas, por exemplo, se a gente chegar aqui no ArtStation, tem os filtros. A gente pode filtrar por Environmental, Concept Art and Design. Então vai sair aqui concept a rodo de um monte de gente foda. Então, ó, tem aqui uma fanart do God of War, que tem base em 3D, provavelmente. Tem uma base em 3D e aí ele pintou por cima, é bem comum que isso aconteça. E aí você pode pegar, por exemplo, ó, imagina isso aqui. Isso aqui deve ser do Challenge, eu acho. Ó, do ArtStation Challenge. Você pode pegar um desses aqui e pensar, ó, legal, gostei desse barco, vou modelar ele para aprender sobre. Enfim, sempre tendo em mente que o ideal é que você faça com o intuito, que você tenha, vou treinar tal coisa, enfim. Porque senão você não vai conseguir justificar para si mesmo o trabalho que aquilo vai levar. E não se enganem, tudo isso leva muito trabalho. Não sei enfim, pessoas de várias caminhadas vão estar assistindo isso. Então pode ser que você não tenha feito nenhuma cena ainda. Mas pode ter certeza que no começo é bem fácil a gente superestimar ou subestimar, na verdade, o tempo que vai levar. Ou superestimar a nossa habilidade de fazer no tempo. Então muitas vezes atrasa. Tanto que você pode ver aí vários jogos sofrendo delays, né? Como é que é? Enfim, jogos saindo atrasados porque o pessoal, enfim, não planejou certo. Então, gente, aqui tem um monte de concept para vocês. Então, se vocês quiserem, tem concept, se você clicar aqui em Stylized, vai ter bastante personagem, mas também tem bastante cenário. Você pode clicar em Illustration. Enfim, o ArtStation, ele tá aí para vocês. Outra coisa que a gente vai usar bastante é o PureRef. O que é o PureRef? Ele é um canvas infinito. Você pode usar o Miro também. O Miro é muito bom, o Notion, mas eu uso o PureRef e ele é um canvas. Vou abrir aqui para vocês. Então, ele é um canvas infinito aqui para você colar referência para você. Então, se você chega aqui no ArtStation, copia e cola a imagem. E aí, enfim, você vai colando. Então, já vamos juntando o nosso aqui, ó, por exemplo. Beleza, já tem o nosso concept, já está salvo aqui. Na verdade, eu acho que eu já criei um específico para isso. Então deixa eu abrir aqui para ver se eu já tenho. Aqui, eu tenho um repositório, né? Eu criei um repositório. Talvez depois eu faça um vídeo sobre isso, mas vai ser separado, porque as pessoas gerenciam os arquivos geralmente do jeito que elas se sentem mais confortáveis. Mas eu posso ensinar para vocês como usar versionamento pelo Git, pelo GitLab. Talvez eu ensine, se houver demanda para isso. Mas por enquanto, tem aqui reference. Que é isso? Isso aqui é de outro projeto, eu acho. Então vamos apagar isso aqui. Vamos abrir lá um PureRef. Vamos pegar nosso concept e deixar ele aqui. Beleza. O concept está salvo. Lá no post original da Lisa, ela também fez algumas explorações. Então, por exemplo, isso aqui vai ser útil para a gente. Ela fez algumas explorações especificando esse arpão aqui de ouro, essa madeira pintada, tem uns snippets de material. Isso aqui vai ser útil quando a gente estiver fazendo esses materiais, quando a gente estiver fazendo esses assets. Enfim, muita coisa aqui. É um instrumento tradicional, inclusive ela postou referências, né, do instrumento tradicional. Aqui, ó, tem bastante referência. Então a gente vai pegar isso aqui também, porque
já poupa tempo pra gente, né? Ela já fez esse trabalho. Então a gente pega aqui, pá. E aí depois a gente pode usar isso aqui, principalmente pra quando a gente for fazer esse instrumento, a gente fazer ele certinho. Não sei se tem mais coisa, acho que não. E aí, pessoal, eu vou ter uma parte do vídeo dedicada a procurar mais referência disso. Só que no geral, quando eu estou fazendo um concept desses que é a ilustração, eu não preciso buscar tanta referência assim, porque a maioria da referência já está aqui. Principalmente porque ela fez o que a gente chama de um callout sheet. O que é um callout sheet? Ela especificou cada um dos elementos, como eles são feitos, os materiais. Então, assim, e os que ela não especificou são óbvios. Por exemplo, madeira, que eu até já tenho um material de madeira, não sei se eu vou fazer em câmera ou se eu vou só modificar o material que eu já tenho. Vamos ver, depende de como tiver, quanto tempo eu tiver. Mas, por exemplo, o trono aqui, não precisa especificar, aqui já fica bem claro que é osso de um peixe, isso aqui é madeira, aí tem a madeira do chão, tem esses baús de madeira, então fica tudo muito claro. O que ela especificou são as coisas que não ficam exatamente muito claras, por exemplo, o tecido o pano aqui, a pele de seal, que é? Como que é seal mesmo? Leão marinho? Não é esse. Seal animal. Meu Deus. Enfim, vocês devem estar me zoando agora porque ficou muito claro. Focas, isso, são focas. Tá, é isso. Então, eu vou fazer um vídeo mais detalhado sobre como buscar referência, mas no geral, acho que como introdutório esse aqui é o suficiente e fiquem no aguardo aí para conteúdos futuros, porque vai ter, assim, conforme eu for trabalhando nessa cena, eu vou soltando os vídeos, tanto o vídeo de planejamento quanto o vídeo de blocagem, vai ter tudo. Então, fiquem ligados aí. Valeu? Dê um like, se inscrevam e ativem o sininho, porque tem mais conteúdo para vir. Valeu, pessoal. Até a próxima.